meus tricolores, e como é bom estar de volta com o Giro do Almoço pós-vitória. A gente vai falar sobre esse jogo, o tricolor que não tá feliz com esse resultado, tá vivendo errado. A gente também vai falar sobre o Ignacio, né? Tivemos uma resposta do Mano Menezes do porquê o Ignacio não está sendo utilizado, novidades muito positivas com relação ao Nonato. Tem também Emiliano Gomes, Furlan e André. Enfim, um giro bem completo, então vem comigo. Meu nome é Gilia Cunha e esse é o Jornada KTO 1902. Pra gente começar a falar sobre esse jogo, se você já puder chegar no pique dessa partida, deixando seu like, isso ajuda demais o nosso canal e ajuda demais também a nossa conversa, afinal a gente vai ter muita coisa pra falar sobre essa partida. Primeiro porque o Fluminense fez mais 3 pontos, assumindo assim a 17ª colocação. E aí tá 1 ponto atrás só dos 3 primeiros colocados fora da zona do rebaixamento. Sendo que tem ali um detalhe, né? Outros times também têm jogos adiados, mas o Fluminense ainda tem um jogo do primeiro turno a ser concretizado. E a gente vai lembrar que é contra o Atlético Paranaense em casa, um jogo que a gente vai com muita confiança para essa partida. E um detalhe importantíssimo, né? Além de ter tido uma boa atuação, o Fluminense conseguiu a 4ª vitória consecutiva na competição. É a única equipe que tem 4 vitórias consecutivas nessa rodada. E uma outra coisa que deve ser ressaltada é como o Fluminense teve uma boa atuação. Enfrentou uma equipe que é uma equipe forte, a equipe do Bahia. Para mim foi um jogo melhor, inclusive, do que o jogo contra o Palmeiras, onde o Fluminense se sobressaiu mais. Mas eu dou um peso ainda maior nesse jogo, porque eu acho que o Bahia ele tentou impor mais dificuldades do que a equipe do Palmeiras tentou, teve mais intensidade dentro de campo, inclusive, do que a equipe do Palmeiras. Então eu achei que foi um jogo mais brigado, aqueles jogos bons de você assistir, que até quem não torce pro time gosta de ver. Acho que dá pra classificar nessa categoria, ainda que o Fluminense tenha se sobressaído um pouco mais do que o adversário. E é um jogo que coletivamente nós fomos tão bem, que eu acho um jogo difícil de você ter críticas, assim, grandes críticas aos jogadores. Muito pelo contrário, acho que a gente tem que fazer grandes elogios a 2 jogadores que eu não esperava atuações tão boas, Diogo Barbosa e Martinelli. O Diogo Barbosa, pra mim, é uma peça um pouco irregular, é um cara que ele vai ter uma boa atuação, mas no geral, ele na média não costuma ter atuações assim tão seguras, principalmente defensivamente. Tem vezes que ele erra também um pouco no ataque, não é tão efetivo. E essa foi uma partida em que ele conseguiu ir bem nas 2 áreas. E o Martinelli, que eu não, pra mim, e repito aqui, pra mim o Martinelli precisava muito de um banco. E entrou em campo, eu acho que surpreendeu positivamente todo mundo. Participou do lance do gol que estava impedido, ajudou a equipe a construir. Acho que foi bem mais seguro que o Martinelli dos últimos jogos. E se ele seguir assim, acho que a gente só tem a ganhar. O Martinelli é um cara técnico, é um cara que veste a camisa, que vinha tendo muitas dificuldades, mas que pode somar bastante a equipe se voltar a entregar o futebol que entregou no ano passado, que foi muito acima do nível, né? Foi muito acima da média geral. E aí eu tenho que reconhecer aqui que ele calou minha boca nesse jogo, mas eu quero que continue assim, tá? Eu quero que continue assim. Prefiro que os caras que eu critico, eles calem a minha boca fazendo bem dentro de campo Fluminense, do que eu fique aqui com a minha razão e eles entrando em campo e não entregando o que podem entregar, né? Que é isso que a gente mais quer. Sobre Cauã Elias e Kevin Serra, eu acho que eu não preciso nem falar, né? Mas eu vou falar, obviamente. Acho que os dois são 2 peças muito importantes para essa intensidade que o Fluminense tem apresentado agora. Sem sombra de dúvidas, acrescem muito nesse sentido. E a deixar o Fluminense mais efetivo ali no final, principalmente quando a gente fala do Cauã Elias. E esse é um ponto muito bacana desse jogo também, né? Apesar do Fluminense ter terminado com esse placar de 1-0, que todo mundo já tá satisfeito, todo mundo já entendeu que isso aqui é basquete. Mas, assim, de qualquer forma, o Fluminense não abdicou de atacar. Muito pelo contrário, a gente teve ali esse placar de 1-0, mas o Fluminense criou chances. Ali, talvez na hora de finalizar, em alguma situação ou outra, faltou ali um pouquinho mais de capricho, a bola poderia ter entrado em outras situações, mas eu acho isso muito positivo para essa sequência e principalmente para o Fluminense que vem pensando em trazer mais um nome para o seu ataque. Acho que são coisas que somam muito nessa retomada de boas atuações da nossa equipe. E para não dizer que não dá para criticar ninguém nesse jogo, o John Kennedy entrou em campo. E aí eu acho que isso já responde tudo. Mas eu fico muito satisfeita depois de um jogo em que a gente tem a soma, né? Vitória, boa atuação contra uma equipe que também jogou bem. Assim, acho que esse é o cenário que mais me alegra depois dessa partida contra o Bahia.
além, é claro, de subir na classificação do Campeonato Brasileiro e ficar mais próximo dessa saída do Z4. Agora, já que a gente está falando sobre jogo, acho que vale aqui resgatar uma fala do Mano Menezes na coletiva de imprensa sobre o Ignacio. A gente tinha muita expectativa da entrada dele assim que ele chegou ao clube. A gente já tinha visto ali que o Caio Blois tinha publicado que ele não entraria nessa partida, mas é bacana ouvir do próprio Mano a situação do Ignacio. Então eu vou jogar esse trechinho dessa resposta na tela para vocês, para a gente... É isso. Você poderia trazer uma atualização de como está o condicionamento físico do Ignacio, ele que veio do futebol do Peru recentemente? Pois é, uma boa pergunta, né? As pessoas, quando a gente anuncia uma contratação, ficam muito empolgadas, geralmente ficam empolgadas, e é bom que seja assim. É mérito dos jogadores que estão chegando, quer dizer que estamos trazendo jogadores de qualidade para estar no nosso grupo. Mas a gente precisa caminhar outras situações, outros caminhos para dar condição para uma contratação que chega. E eu cuido muito para não expor o jogador que chega. Porque se você coloca, criando-se uma expectativa sobre uma contratação na hora errada e não vai bem, é o contrário do que está acontecendo com o Serna. Foi bem, a gente mantém, está indo bem, né? Então vamos segurar um pouquinho exatamente por aquilo que temos em relação àquilo que estamos fazendo. Ainda não temos um parâmetro de Ignacio. Quando tivermos esse parâmetro, vamos estar seguros para colocá-lo, assim como colocamos todos os outros. Acho bacana poder escutar essa fala do Mano. Eu sou uma dessas pessoas que está ansiosa para ver o Ignacio dentro de campo, mas vejo que algumas pessoas ficam sem paciência, né? Não adianta nada se for vice, não é para jogar e tudo mais. Mas acho que até com relação ao Mano, falar que ele não coloca os jogadores que ele pede é uma crítica um pouco injusta, né? Porque ele não hesitou em colocar Nonato e Kevin Serna, mesmo tendo chegado ali com pouco tempo, já entraram dentro de campo. Então, se de fato o Ignacio não está entrando, deve ter o seu motivo, e o fato de conseguir escutar o motivo da boca do Mano, já que a gente não tem como fazer essa avaliação, porque a gente não tá vendo o jogador jogar, é diferente quando ele tira alguém que a gente tá vendo no jogo que não tá rendendo. Acho bacana ter essa resposta, né, do caso com relação ao Mano. E o Mano foi questionado sobre poupar nas Copas. E o que ele falou, ele voltou na situação da questão da diferença de tempo de descanso que a gente teria contra o Bahia se a gente tivesse jogado nessa partida contra o Juventude com força máxima. E aí ele deixou claro que se ele poupou mais nesse jogo contra o Juventude, era por conta exclusivamente disso, né? O Bahia teria um tempo muito maior de descanso, e por ser uma equipe muito forte, a gente não poderia correr o risco de chegar para essa partida contra o Bahia com os nossos jogadores não estando no seu melhor estado de condicionamento físico, né? Se eles tivessem jogado contra o Juventude, eles teriam chegado mais cansados. Acho que depois de a gente ter visto esse jogo contra o Bahia, não resta dúvidas de que foi a melhor decisão. Mas enfim, não sei se todo mundo concorda ou se discorda, mas é fato que estamos bastante felizes com o resultado de ontem. Deixe aí nos comentários a sua opinião. E vamos agora falar sobre as últimas notícias desse fim de semana. E o Mano disse que começou no final de semana, mas já tem novidade hoje. O Mano havia falado na coletiva de imprensa que o Nonato não tinha uma fratura, o que era muito bom pensando em recuperação, né? E ele já está treinando no CT Carlos Castilho. Vou compartilhar algumas imagens do treino de hoje pra gente ver o Nonato. Essa daqui foi publicada pelo Tricolor News, né? Então aqui o Nonato com o grupo. E aqui tem também da central, né, o Nonato treinando com bola. Ele deu volta em torno do gramado nessa quarta-feira também. Então mostra essa recuperação bem positiva, e a gente ainda não tem como ter certeza, mas fica na expectativa de que ele já esteja à disposição no Mano para o jogo dessa quarta. Agora a gente vai falar sobre o novo alvo do Fluminense no mercado. E se você curte ter sempre essas informações e atualizações, não esquece de se inscrever aqui embaixo para não perder os próximos vídeos e lives do Jornada. Mas então vamos falar sobre Emiliano Gomes. Sim, o Emiliano Gomes, esse mesmo rapaz que a gente já havia falado aqui, que o Bambino Etchegói deu que o Fluminense tinha negociações avançadas por ele. Depois do Matheus Gonzalez falando sobre ele ser o novo reforço do Estudiantes de La Plata. Mas agora ficou confirmado que sim, o Estudiantes fez a oferta pelo jogador, mas o Fluminense está nas negociações. E aí o Marcelo Neves e a Aline Nastari deram alguns detalhes sobre essas tratativas. A informação que o Marcelo Neves trouxe no GE é de que o Fluminense fez uma proposta no valor de 3 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos do atleta, o que dá cerca de 17 milhões de reais,
e o clube até aceita o valor mais por 70% dos direitos econômicos. Segundo ele, os clubes estão negociando essa porcentagem e tempo de pagamento, mas ainda estão longe de um acerto. E a Aline Nastari, da TNT Sport, completou essa informação, dando então esses prazos que estão sendo discutidos. Segundo ela, essa oferta do Fluminense de 3 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos de Emiliano Gomes seria para serem pagos até o fim de 2027. Só que o clube uruguaio quer esse valor por 70% para serem pagos até o fim de 2026. Ela confirma também que estão distantes ainda de uma conclusão. Eu já falei aqui, gosto muito dos números desse atleta, apesar de não ser aquele 9 clássico. Acho que pode sim ser muito útil para a nossa equipe. Estou na expectativa e, é claro, tendo novidades, trago aqui. Mas já deixei nos comentários se te anima a possibilidade da vinda do Emiliano Gomes. Eu vou falar aqui bem rápido sobre o André, porque eu sei que esse assunto já tá cansativo, mas eu prometi que, tendo atualizações, eu traria aqui para vocês. E saiu nesse fim de semana a informação do jornalista inglês Jack Talbot, do portal Football Transfer, dizendo que o Fulham saiu das negociações por André e, inclusive, que pessoas próximas do atleta já consideram que um futuro nesse momento no Fulham é muito improvável e já estão pensando no futuro para o André sem o Fulham. E somado a isso, saiu uma matéria do Diogo Dantas do O Globo dizendo que essa proposta que o Fulham havia apresentado de 25 milhões de euros que o Fluminense recusou, ela já passou do seu prazo de validade, então ela não tem mais validade. E hoje não há nenhuma outra oferta pelo jogador na mesa. E para fechar, como eu sei que vocês já estão ansiosos para verem o Facundo Bernal em campo, ele ainda não pode estrear pelo Fluminense, mas esteve presente no Maracanã na vitória de ontem assistindo o jogo. Ele inclusive foi anunciado oficialmente pelo Fluminense nesse fim de semana e já treinou no CT. E assim que a gente tiver informações que ele foi registrado no BID e vai poder ficar à disposição da equipe, a gente vai trazer aqui no nosso Giro do Almoço. É o nosso Giro do Almoço de hoje, espero que vocês tenham gostado. Hoje tem Giro de Jornada presencial no Parque Shopping, fica o convite para quem puder estar presente. E eu volto com vocês aqui amanhã, 1h da tarde. Saudações tricolores!